Tatuagens. É uma questão muito intrigante, porque eu estava dando uma olhada aí em algumas imagens na internet e me levantou uma questão aqui, esse assunto dessa ação psíquica que há por detrás de algumas pessoas durante a relação dela com a questão da tatuagem durante a vida. A gente vê aí desencadeando um fenômeno. Existe um fenômeno que eu quero investigar com vocês, eu não sei qual a resposta, eu não sei, existem várias linhas aqui que a gente pode tomar, questões psicológicas, questões espirituais, questões demoníacas, questões puramente pragmáticas, eu não sei qual a explicação, mas que há um fenômeno, há. Qual o fenômeno que eu quero trabalhar aqui com vocês? Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo, tá? Olhem para essa menina, uma menina normal, doce, uma pessoa normal. Agora essa é a foto dela depois de alguns anos, no que ela se transformou. Quando você olhou para essa foto, a primeira coisa que você sentiu foi algo em relação a o maligno. É estranho. A sensação que te bate não é do belo, não é do agradável, não te remete nada divino, nada que remeta ao bom, ao belo. Isso nos remete a emoções que levam mais para o medo, para o maligno, para o obscuro, etc. Bom, ou seja, existem pessoas que entram nessa linha da tatuagem, tatuam uma tatuagem, duas tatuagens. Claro que a maioria das pessoas, todo mundo tem tatuagem por aí, normal. A questão não é a tatuagem em si. A questão é o fenômeno psíquico que há por detrás, não só do universo da tatuagem, mas outros nichos, outros universos qualquer por aí. Por exemplo, a gente andou vendo os crop circles, nos agroglifos. Deixa eu explicar isso para vocês. Aonde há a psique do ser humano, principalmente quando há mais de uma pessoa dentro daquele grupo, quando há um grupo de pessoas em atividade com a sua psique, é aí que acontecem certos fenômenos que a gente já andou investigando na série Entidades, que, bom, existem explicações espirituais, demoníacas, científicas, psicológicas, né, para esse fenômeno. O fato é que quando há consciência, há essa manifestação de algo diferente que acontece, entidades, outras consciências. Vamos trabalhar aqui com essa ideia, né, de que existam outras consciências e que podem interagir com a consciência do ser humano. A questão demoníaca, por exemplo, é muito característico desse tipo de situação. Então, por exemplo, você vê a ação demoníaca sempre embutida na psique do ser humano. Os demônios não agem sozinhos. Se você não tiver pessoa nenhuma no universo, você não vai ter, eles não vão ter o que fazer, ou seja, essas consciências que, se existirem, consciências não humanas, elas só se manifestam mediante a própria consciência humana, né, em interação com aquilo, a possessão, vários fenômenos por aí afora, a questão dos circle makers que eu estava falando, dos crop circles, né, dos agroglifos, que existe ali a ação de algo por detrás da consciência daquelas próprias pessoas que fazem e daquelas pessoas que visitam o local também. A gente viu também no vídeo sobre entidades o David Hunt falando como que essa questão da psique humana, a hipnose, contato com outras consciências, isso tudo está conectado, né? Na questão da tatuagem, a gente vê claramente esse tipo de manifestação. Então, a pessoa ela começa com uma tatuagem, duas tatuagens, cobre um pedaço do corpo, cobre outro, e ao mesmo tempo começa a colocar piercings e alargadores, e aquilo desencadeia, aquilo bate o clique, né? A questão psicológica é fundamental aí, a gente vê isso, por exemplo, em vários âmbitos. Por exemplo, o fisiculturismo, né? O cara começa a malhar um pouquinho, vai malhando mais, e quando chega num ponto que as pessoas falam, olha, você deveria parar aí, ele continua, e tem pessoas que viram monstros, né? Coisas bizarríssimas, assim, porque a pessoa, ela perde a noção da coisa, o negócio desencadeia algo ali que vai até o ápice, né? E as pessoas se matam, às vezes, indo a esse profundo da coisa. Ou pessoas que fazem uma cirurgia plástica, duas cirurgias plásticas, 3, 4, 5, e começam a fazer até que um ponto se transformam em monstros também. As pessoas, todo mundo nota que já tinha que ter parado, e a pessoa, ela perde a noção. Existe ali uma patologia psicológica mesmo que desencadeia algo na pessoa e ela vai indo até os extremos, inclusive destruindo o próprio corpo, o próprio espírito, a própria consciência, né? Perdendo a sua identidade. É inacreditável até que ponto que as pessoas vão nesse tipo de coisa. Então, engraçado que todas essas três que eu falei aqui são questões relacionadas ao corpo,
numa exegese cristã, vamos dizer, né, numa interpretação cristã, o linguajar cristão vai dizer o quê? Que Deus criou a sua obra perfeita, ou seja, criou o homem à sua imagem e semelhança, e as entidades demoníacas, o mal, o perverso, né, vai sempre tentar corromper essa obra e sujar a obra de Deus, corromper a obra de Deus. Então a gente sempre vê a questão demoníaca, né, por detrás da psique humana, afligindo o ser humano, né, levando o ser humano a se autodestruir, que é uma questão completamente contrária à criação e ao propósito do universo, que é a vida, né, e essa coisa vem para arrancar isso, né, das pessoas, ou seja, a própria imagem e semelhança que elas têm com Deus. Mas nesses três casos, fisiculturismo levado ao extremo, cirurgias plásticas levadas ao extremo, tatuagens levadas ao extremo, a gente vê o mesmo tipo de desencadeamento de uma patologia cerebral associada à questão demoníaca, aí que eu digo, né, que se a gente for analisar por esse aspecto, né, existem várias análises que podem ser feitas sobre esse caso. Eu estou trazendo aqui uma análise sobre a questão demoníaca, porque apesar de existir várias explicações, quando eu vejo uma imagem dessa, me soa, eu não quero usar a razão aqui para compreender, eu quero usar aqui o que bate. O que me bate quando eu vejo essa imagem, essa outra imagem? Eu sinto algo demoníaco. Vocês podem sentir outras coisas, temos várias explicações, mas se eu vou abordar aqui essa questão agora, eu acredito que haja um fenômeno demoníaco acontecendo nesse caso específico das pessoas, porque a pessoa ela começa a desencadear isso, né? E vai tatuagem, vai piercing, vai alargador, e vai implantes, e depois serra dente, e corta a língua, e ela não consegue mais parar, a um ponto que quando chega no ápice final da coisa, ela se transformou num demônio, ou numa criatura, num ser bizarro, num ser que a mim me soa algo maléfico, né? A outras pessoas podem olhar e ver o belo ali, toda aquela inversão, a antítese da tese, né? Fazer aquela inversão e dizer que o belo é feio, o feio é belo, então aquilo ali é algo bonito. Ficou até um negócio meio Dilma aqui. Mas a inversão, né? As pessoas podem enxergar o belo ali, mas eu, particularmente, não enxergo o belo ali. Eu acho que essas pessoas, tá, olha esse antes e depois. Esse antes e depois aqui, os antes e depois nos surpreendem, porque nós vemos pessoas normais que através de um desencadeamento de uma patologia puramente psicológica, acabam translando suas consciências com consciências de outras entidades, de forma que a pessoa no final da vida dela, ela assume basicamente um novo ego, né? É quase que um alter ego. A pessoa deixou de ser quem ela era e passa a ser um novo indivíduo. E sinto aí uma questão possessa, uma questão demoníaca de inversão de identidade mesmo, da pessoa, como falando numa coisa meio, né, de cinema, assim, né, de ficção, a entidade, ela tomou o lugar daquela pessoa literalmente, né, uma possessão na vida dessa pessoa. Estou só falando aqui coisas que não sei se isso tudo tem algum sentido. Eu realmente vejo ali uma conexão de elementos, né? Então a gente tem a questão da vida da pessoa, a facilidade com que ela se deixa levar por um estímulo psicológico, né? Que é quando você começa a fazer uma coisa e vai crescendo aquilo até não conseguir parar mais. E aonde que a questão demoníaca entra, porque a gente não vê a pessoa... Normalmente você não vai ver uma pessoa dessa se tornar uma coisa bonita, vamos dizer. É algo bonito, se tornar ali um anjo. Por que só sai demônio? Por que todos trazem um maléfico, bizarro, e não há uma coisa bonita ali que poderia ser feito? Tatuagens podem sair coisas bonitas, mas normalmente não sai. Nesse caso, né? Claro que o universo da tatuagem é maravilhoso, inclusive eu sou apaixonado pela arte da tatuagem, é uma coisa inacreditável. Eu acho bonito, mas tudo tem o seu limite, a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio das coisas, né? Bom, essa foi uma análise rápida sobre esse tema. Se vocês conhecerem outros temas relacionados a isso, se tiverem críticas, como sempre, posso estar errado. Não me levem como a verdade superior de nada. Vocês têm que ver o que eu estou falando aqui e pesquisar. E se encontrarem outras informações, agreguem no seu conceito de verdade. E se me encontrarem algo que eu tenha falado de errado, podem também comentar ou criticar de forma educada, porque eu não estou atacando ninguém aqui, eu estou apenas elaborando conceitos, tentando encontrar respostas para os mistérios que temos por aí afora. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.